Olá, mediador! Hoje, na nossa série Dicas de Mediação, nós vamos conversar sobre algo bem importante para a vida do mediador: as ferramentas. Colegas mediadores, eu vou pedir inicialmente aqui uma licença para explicar de forma bem sucinta para aqueles que eventualmente ainda não são da área de mediação o que são essas tais ferramentas das quais nós iremos conversar. Então vamos lá. Quando um mediador está trabalhando, fazendo uma mediação, ele utiliza uma série de técnicas. E dentre essas técnicas, vamos dizer assim, dessa maneira como o mediador conduz a mediação, estão as ferramentas. Mas deixa eu dar aqui um exemplo que vai ficar mais claro. Vamos pensar no seguinte: o mediador está lá numa sessão, então, de mediação, conduzindo o ato, e num determinado momento ele pede para conversar em separado com aquelas pessoas que estão ali em conflito. Pois é, o mediador não vai fazer isso do nada. Ele não vai tomar essa atitude sem saber o que ele está fazendo. Ele vai fazer a sessão individual se perceber, baseado no conhecimento técnico que ele tem, que o uso dessa ferramenta, no caso que a gente está falando a sessão individual, pode ajudar ele para construir, para buscar uma solução para aquele conflito. Então eu espero que com esse exemplo eu tenha deixado mais claro para você que não é mediador ainda quais são e o que são essas ferramentas. Na verdade, elas não são nada mais, nada menos do que técnicas que o mediador utiliza para bem conduzir a mediação. Então vamos conversar sobre as ferramentas. Quero lembrar a vocês que são várias as ferramentas mediacionais. Além dessa que falamos, no exemplo que usamos há pouco, que é a sessão individual, temos, por exemplo, a ferramenta do silêncio. Também temos outras ferramentas, a da inversão de papéis, a do parafraseamento, bastante importante para o mediador, a ferramenta da validação dos sentimentos, a da escuta ativa. Nossa, são várias ferramentas. O mediador precisa conhecê-las. Deixa eu, inclusive, te comentar aqui sobre um escorregão que eu cometia no início da minha carreira. Por conhecer naquela época ainda pouco sobre as ferramentas, por ainda ter pouco domínio delas, o que eu fazia? Eu tentava definir, olha só, eu tentava definir antes da sessão quais eram as ferramentas que eu ia usar naquela próxima sessão que eu ia fazer. Loucura, né? Pois é. Mas felizmente agora que eu já caminhei um pouco mais, eu posso afirmar com convicção: não é possível saber quais são as ferramentas que o mediador vai precisar usar na sessão de mediação. Por isso, ele precisa levar todas. O mediador precisa dispor de todas as ferramentas para bem conduzir o ato. E atenção, colega mediador, esse dispor que eu digo significa muito mais do que conhecer as ferramentas. Significa você ter o domínio delas. E uma informação importante: da mesma forma que um conflito não segue uma sequência lógica, o uso das ferramentas também não. Não existe um roteiro pré-determinado para o uso das ferramentas. Você as utilizará de acordo com a necessidade. Usando uma analogia, eu inclusive te diria o seguinte: da mesma forma que o pedreiro, ao ir fazer uma obra, ele leva toda a caixa dele de ferramentas, você também deve fazer o mesmo. Ah, uma outra informação importante. Lembro a você que, inclusive, uma mesma ferramenta poderá ser utilizada várias vezes durante uma mesma sessão. Então fica aqui a dica mais importante.
Mergulhe no estudo das ferramentas. Domine elas. Tenha elas debaixo do braço. Eu costumo dizer nos treinamentos que aplicar corretamente as ferramentas é tão importante para o mediador que, se eu fosse comparar uma mediação a um jogo de cartas, por exemplo, as ferramentas seriam os coringas. Mas vejam que interessante. Esses coringas ficam nas mãos de uma única pessoa. De quem? Isso, nas mãos do mediador. Então, se o mediador souber usar na hora certa cada carta, cada uma das ferramentas, poderemos ter uma sessão com todos saindo vencedores. Então, colegas mediadores, é preciso estudar com afinco cada uma das ferramentas da mediação. Inclusive nessa série que estamos fazendo, Dicas de Mediação, você vai encontrar vídeos em que eu bato um papo mais profundo sobre algumas das ferramentas, pelo menos as mais importantes. E mais uma coisa, para auxiliar no estudo das ferramentas, eu vou te dar mais uma dica. Assista sessões de mediação com outros mediadores. Em especial, sessões conduzidas por mediadores mais experientes que você. Isso vai te dar uma ajuda muito significativa para você compreender a função de cada uma das ferramentas e, sobretudo, vai te ajudar a entender e saber qual é o melhor momento para aplicar cada uma das ferramentas. Eu desejo a você bons estudos. E a gente se encontra então no nosso próximo vídeo da série Dicas de Mediação. Até lá!